Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar abordando uma das 4 operações, a subtração com números naturais. Vamos lá? A subtração, como eu falei, ela é uma das 4 operações, né? E nós vamos envolver apenas os números naturais, que é o conjunto numérico que nós estamos trabalhando desde a primeira aula. A subtração, ela é a operação inversa da adição. Ela tem por esse símbolo aí o tracinho. E a subtração nada mais é do que a diferença de 2 ou mais números ou elementos. Ela existe como a diferença e possui umas propriedades. Não como a adição, né, que possui várias propriedades, mas ela tem a propriedade chamada elemento neutro. Vou mostrar para vocês. Olha só, esses são os elementos da subtração. E aí eu coloquei um exemplo para vocês de 4 maçãs. E aí vamos fazer uma situação problema aqui com essas maçãs. Pedrinho, ele tinha 4 maçãs, e aí ele sentiu uma fome, né, e foi lá e comeu 2 maçãs. Então, com quantas maçãs Pedrinho ficou? Se ele comeu 2 maçãs, então ele ficou com 2 maçãs. Na subtração, nós temos esses elementos da subtração. Nós temos o minuendo, o subtraindo, e o resultado nós chamamos de resto ou diferença, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Algoritmo da subtração. Olha só, vamos calcular a diferença de 224 menos 73. Como devemos armar nossa continha na subtração? Lembra que na adição nós colocávamos elemento embaixo de elemento de acordo com a sua casa? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena? Vai ser do mesmo jeito na subtração, né? Nós temos o número 224 menos o 73. Aqui a ordem na subtração importa. Então, nós temos que prestar bastante atenção em quem nós vamos subtrair, pois se fizermos a ordem alterada, o resultado vai dar diferente também. Então, 224, como nós conhecemos agora os nossos elementos, nós temos o minuendo, o que fica lá em cima, e o subtraindo, o que fica mais embaixo. Então, 224, ele é o minuendo, e o 73, o subtraindo. Colocamos unidade embaixo de unidade, 4 e o 3, e começamos a subtrair da direita para a esquerda. Nós pegamos e tiramos, ou subtraímos, pegamos a diferença, né? 4 menos 3. É só você contar nos dedinhos, ou você imaginar que tem 4 pirulitos, e comeu 3. Quanto que sobra? 1. Do mesmo jeito, do lado, na casa das dezenas. Só que nós temos 2 dezenas para subtrair 7. Nesse caso, o que nós temos que fazer? Pegar um emprestado do ladinho. Quem que está ao lado? O 2. Então, a gente pede um emprestado do 2, e aí o 2, que era dezena, não fica mais 2 dezenas, mas fica o número 12. 12 menos 7. Como eu mostrei agora para vocês no vídeo. E aí fica 12 menos 7, que nós subtraindo, sobra 5. E aonde tinha 2 lá na casa da centena, como nós acabamos de emprestar, só ficamos com 1. Não tem ninguém para subtrair, então ele desce. E aí nós temos o resultado, o resto ou diferença em 151. Muito simples, né, de fazer a subtração? Essas são as propriedades da subtração. Lembra que eu falei que ele não era como a adição, que havia aquelas propriedades que eram fundamentais e que ajudavam você na hora da resolução? A propriedade da subtração, ela se resume em um elemento neutro. Por quê? Porque ela não é comutativa, como eu disse para vocês, a ordem importa na subtração. Como no exemplo ali, 5 menos 2 resulta em 3. E 2 menos 5 nós já entramos nos números inteiros e já entramos em outra fase da subtração, que vocês vão ver mais à frente.
A segunda era associativa na adição. Na subtração, nós não podemos dizer que ela tem essa propriedade, tá? Por quê? Porque se nós colocarmos, como eu disse, a ordem, ela importa. Na associativa, nós estávamos mexendo com parêntese. 5 menos 2 dentro do parêntese, menos 1. Então, o resultado desse parêntese, depois você subtrai pelo 1. Se você mudar esse parêntese, o resultado dá diferente, como vocês estão vendo aí no vídeo. No primeiro exemplo, o resultado foi 2 na diferença, e no segundo exemplo, resultou-se em 4. Viu como a ordem importa? E agora o elemento neutro, que é esse que eu estou falando desde o início. Na subtração, nós temos o elemento neutro. Quem é ele? O zero. Então, qualquer número menos zero resulta nele mesmo. Então, essa é a propriedade fundamental da subtração, o elemento neutro. Não esqueçam, é o zero. E com isso, nós vamos para o exercício. Uma fábrica de sapatos possui 5.235 pares de calçados em estoque e recebe um pedido de um único cliente de 4.989 pares de sapatos de calçados. Quantas unidades de calçados sobraram em estoque após a entrega desse pedido? Vamos entender a questão. Existe uma fábrica de sapatos e ela possui 5.235 pares de calçados em estoque. E aí ela recebeu um pedido. Esse pedido era de 4.989 pares de calçados. E aí ele quer saber o seguinte, se ele vender se ele conseguir suprir esse pedido que foi feito e entregar, com quantos pares de calçados, quantas unidades eles vão ficar na fábrica. E aí nós percebemos que é uma subtração, né? Porque ele quer saber quanto que resultou, quanto que fica, quanto que sobra. Vamos armar nossa continha. Lembrando que tinha 5.235 pares de calçados e foi feito um pedido de 4.989 pares de calçados. Armamos a continha, organizamos nossos elementos em unidade, embaixo de unidade, dezena, embaixo de dezena, e assim sucessivamente, e começamos a fazer a subtração da direita para a esquerda. 5 menos 9 não dá, então o que a gente faz? Pede o emprestado do 3. Então fica 15 menos 9, que resulta em 6, e antes eram 3, agora ficou 2. 2 menos 8 não dá para subtrair, então o que a gente faz? Pega um emprestado. Então antes era 3, agora é 2, e como pediu emprestado, ficou 12. Então ficou 12 menos 8. Acompanhe as setinhas aí. Lá em cima, 12 menos 8, 4. E aí voltamos para o número que era a centena, né, o 2, que agora é 1. Dá para tirar 9? Não dá. Então continuamos pedindo emprestado. De quem? Do 5. O 5 tem para emprestar. Se ele era 5, vai emprestar 1, vai resultar em 4. Então lá em cima vai ficar 11 menos 9, que resulta em 2. E onde era 5 ficou 4. 4 menos 4, 0. Então, nós temos o resultado aí, 246. Só que é o seguinte, ele perguntou quantas unidades. Nós conseguimos desvendar que sobraram 246 pares de calçados. Mas unidade não é par, certo? O par nós temos 2 unidades. Então, o que a gente faz? Dobra esse valor. Ou você pode multiplicar por 2, ou você pode somar 246 mais 246, que aí nós vamos ter o resultado final em 492 unidades de calçados, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Essa foi a nossa aula de subtração. Não esqueçam de estar acessando a plataforma Eduque, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!